Bom, então, boa tarde para todos, para todas. Pessoal que está seguindo aí no YouTube, boa tarde, pessoal da banca. Começar aqui a sessão de defesa de dissertação do Ivan Targino Ponciano Júnior. Queria começar agradecendo muito a presença do professor Eduardo Sarquis Soares, da Universidade Federal de São João del Rei, já companheiro aí de longa data, né? É verdade. Agradecer ao professor Gustavo Pereira Pessoa, também companheirão aí do Prof. EPT, lá do Campus Congonhas e de outras, né? A gente sempre trombando por aí. Isso aí. Pessoal, essa sessão de defesa, então, da dissertação do Ivan, a gente vai seguir o protocolo tradicional. O Ivan vai fazer aí uma apresentação, né, da dissertação, por mais ou menos aí 20 minutos, mais ou menos 5, né, e depois a gente vai abrir a palavra para o Eduardo e depois para o Gustavo, para suas considerações, e sem mais delongas, eu passo a palavra aí para o Ivan. Você vai querer já de cara fazer a apresentação, o PowerPoint, Ivan? Que aí a gente já partilha aqui a tela. Pode ser, Gabriel. Então tá. Eu acho que eu vou tentar fazer o modo apresentação. Tá ok para vocês aí? Tá ótimo. Beleza. Então, Ivan, à medida que você for desenvolvendo, é só você pedir, eu vou trocando a tela, tá bom? Tudo bem, professor. Obrigado. Então, Ivan, 20 minutinhos aí para você fazer as suas considerações. Tá certo. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo. Agradecer aí aos professor Gustavo, professor Eduardo, pela disponibilidade de estar aí na banca conosco. As pessoas que estão acompanhando também aí, né, pelo canal, o professor Gabriel, pela caminhada até aqui. Bem, meu nome é Ivan Targino, sou professor da rede pública estadual aqui de Minas Gerais e também aluno do Prof. EPT, né, no IFMG Campus Ouro Branco. E com a orientação aí do professor Gabriel Carvalho, eu desenvolvi a pesquisa o ensino da hidrostática à luz da teoria dos campos conceituais e no contexto, da educação profissional e tecnológica. Pode passar, Gabriel. A gente, tentando de maneira bem objetiva, mas sem ser superficial, vai tentar dividir essa apresentação nos tópicos aí que tá indicado aí nessa síntese. Inicialmente, fazer algumas considerações sobre os primeiros passos aí da caminhada, né, nessa trajetória investigativa, depois elencar os objetivos que a gente foi construindo no decorrer desse primeiro momento. A partir daí, fazer uma abordagem de pontos mais que nós julgamos ser centrais, assim, no debate em torno da EPT, né, entendendo aí nós como sendo um projeto em construção e em disputa, e também da teoria dos campos conceituais, que é o lastro teórico que embasou aí a construção da pesquisa. A partir daí, para tentar esboçar mais ou menos como que foi os procedimentos metodológicos que nós utilizamos para a pesquisa, a gente descreve um pouco como que foi o ambiente da pesquisa e o perfil dos sujeitos que participaram dela. A gente descreve também a sequência didática e a cartilha de aplicação da sequência didática, que se conformam como os produtos educacionais decorrentes da aplicação dessa pesquisa, e, por fim, a gente delimita o perfil, né, qual que é o perfil metodológico que a gente optou por realizar essa pesquisa. Dentro da análise dos dados, além de uma primeira consideração sobre critérios, primeiros apontamentos que nós notamos na análise dos dados, a gente também parte para a identificação dos invariantes operatórios, que é um elemento que está lá descrito no capítulo 3, que trata da teoria dos campos conceituais. Indicamos e identificamos também limites da pesquisa, que deixa aí questões em aberto. Abrimos o debate sobre a experimentação de baixo custo e o papel que ela cumpre
no marco da pesquisa, mas no ensino de física de maneira geral, e também o debate sobre a influência do currículo integrado no processo de ensino-aprendizagem, de maneira específica aqui, né, dos conceitos de hidrostática, mas no nosso entendimento de maneira também abrangente. E, por fim, a gente vai apresentar algumas conclusões mais gerais do que foi possível a partir dessa pesquisa. Inicialmente, dentre as várias possibilidades que a gente mapeou, né, de seguir o trajeto investigativo, a gente optou por delimitar aí o objeto, por estabelecer a pergunta-problema em torno da seguinte questão, né? Em que condições, em que marcos a teoria dos campos conceituais, enquanto referencial teórico-metodológico, são coerentes, né, com a construção de intervenções didáticas pautadas na conceitualização, né, a serviço da efetivação do currículo integrado, que é um dos traços centrais da concepção de educação profissional e tecnológica, tal como nós defendemos e tal como é previsto ou projetado, utilizar uma palavra um pouco diferente, distante do campo da educação, né, mas projetado para os institutos federais de educação pelo Brasil, tá bem? Pode passar, Gabriel, obrigado. Bem, como objetivo geral, a gente estabeleceu que buscávamos aí avaliar se a TCC, ela se mostra efetiva no âmbito da educação profissional e tecnológica, como esse referencial, né, para o planejamento de intervenções no campo do ensino da física, de maneira específica aí da hidrostática, na materialização do ensino médio integrado vigente nos institutos federais no país. Delimitamos 3 objetivos específicos. Primeiro seria o de conformar uma sequência didática e uma cartilha de aplicação da mesma. Já falei no primeiro momento, se conformam aí como sendo os produtos educacionais vinculados a esse projeto de pesquisa, certo? A ideia dessa sequência é de materializar uma proposta de ensino no campo da hidrostática à luz do embasamento teórico que a gente utilizou como lastro. Além disso, verificar a pertinência, o papel da experimentação dita de baixo custo a serviço da sequência didática, do propósito da intervenção didática. E, por fim, também um desafio relevante aí, avaliar as aprendizagens e, mais do que isso, as trajetórias de aprendizagem. Algumas considerações sobre tudo isso. A gente acha bastante pertinente uma contribuição de relevância ao campo da EPT, do estudo da educação profissional e tecnológica, à medida com que, tal como está estabelecidos os objetivos, a gente quer verificar, na verdade, como que a gente pode contribuir para a superação de uma concepção de ensino de física, de hidrostática, de maneira específica, que rompa com o que a gente chama de um ensino matematizado, onde, tradicionalmente, os conceitos de física são prioritariamente descritos de maneira matemática e não a partir da conceitualização, entendendo nós que isso é contraditório com a concepção de educação não fragmentada, né? Um dos traços do currículo integrado. Nos capítulos 2 e 3 da dissertação, a gente faz um debate primeiro sobre essa concepção de educação profissional e tecnológica e depois sobre a teoria dos campos conceituais. Dos vários aspectos desse debate, que é um debate rico, complexo e merece toda uma atenção, não só no curso, mas para pesquisas posteriores, pesquisas futuras, tem uma citação do Araújo e Frigoto que eu acho que ela tem um conteúdo que merece um certo destaque para a apresentação. Basicamente é o seguinte: o ensino integrado é aqui reconhecido como uma proposta de educação, como uma inspiração de ideia gramsciana, de escola unitária, mas que não se confunde com ela, já que os limites da formação integral estão dados pela sociabilidade capitalista contemporânea. Por que isso é relevante? E eu acho que merece um espaço nessa apresentação, ainda que curto. Porque, na prática, o que está se colocado é que a concepção tal como nós defendemos, ela encontra limites de aplicação, de materialização. Bem, isso é verdade. Mas não é verdade que não significa dizer, melhor dizendo, que não mereça esforços para superar no campo da didática, no campo pedagógico, os limites ainda que impostos pelo contexto extra-educação, extra-escola da sociedade de conjunto. Um dos limites tem a ver com a materialização do currículo integrado,
Porque não é verdade que o currículo integrado é uma associação mecânica de disciplinas gerais, vistas no ensino, na educação básica de maneira geral, e disciplinas técnicas. Essa junção formal, ela não materializa o currículo integrado, certo? Sobre a teoria dos campos conceituais, o próximo slide traz também uma citação que eu acho bastante relevante para a gente apresentar aqui nesse momento, que é do professor Gabriel Carvalho, né, juntamente com Aguiar Júnior, que localizam o seguinte: com a análise, com o estudo do sujeito em situação, ou seja, do indivíduo enfrentando um problema a ser resolvido, né, proposta por Vergniaud, que foi quem formulou a teoria dos campos conceituais, que merece toda uma leitura bem interessante aí, podemos pesquisar e compreender melhor, primeiro, a evolução temporal dos sujeitos à medida com que aprende, certo? Bem como pensar em planejamentos de intervenções didáticas centradas nas características dos conteúdos que serão estudados. Para o autor, o desenvolvimento cognitivo é fortemente influenciado pelo conteúdo do ensino. E sua teoria dos campos conceituais afirma que o ponto fundamental, da cognição é o processo de conceitualização do real, uma atividade psicológica interna ao sujeito, que não pode ser reduzida nem a operações lógicas gerais, tampouco a operações puramente linguísticas. Entendendo a teoria dos campos conceituais como uma teoria psicológica e não didática, que isso significa, na verdade, o objetivo dela não é explicar como melhor ensinar, mas tentar entender como se aprende e como se enfrenta as situações dos sujeitos tal como são colocados diante dela. Isso, como a gente aponta lá no capítulo 3, é um aparato teórico, um lastro teórico que nos coloca sob outra perspectiva de ensino, onde a gente cria condições mediadoras, provocadoras, para a construção do conceito pelos indivíduos e não pela, digamos assim, descrição dos fenômenos de maneira matematizada desde fora. Não é essa concepção que a gente defende, e a gente acha que essa concepção está em diálogo com a concepção também de educação profissional tecnológica, como estabelecido no capítulo 2 da dissertação. Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, sobre os procedimentos metodológicos, de maneira geral, né, primeiramente falar um pouco do ambiente e os sujeitos da pesquisa. A gente desenvolveu essa pesquisa, a aplicação da sequência didática, nos dias 5 e 6 e 12 e 13 de março, semanas antes aí do isolamento social em decorrência da pandemia, certo? Foi com a participação voluntária de alunos do terceiro ano do ensino médio integrado de um IF aqui da nossa região, do interior de Minas Gerais, certo? Uma participação voluntária, a faixa etária dos alunos de 17 a 19 anos, dos cursos técnicos de metalurgia, informática e de administração, certo? Um instituto que tem uma infraestrutura bem diferente do que é a realidade da maior parte das escolas públicas do nosso país, e é preciso destacar o papel e o perfil do alunado, de maneira geral. O desenvolvimento foi muito prazeroso, estar junto com a turma, com o professor que nos cedeu o espaço, porque foi um espaço, para quem é professor e quem está em sala de aula, sabe o quão rico é uma oportunidade como essa. Bem, próximo slide, por favor, Gabriel. Sobre a sequência didática e sobre a cartilha de aplicação da sequência didática, né? A gente acabou desenvolvendo 2 produtos educacionais, onde um materializa o outro, e o primeiro, que é a sequência didática, materializa a proposta de intervenção baseada aí no nosso referencial teórico. Nesse slide aí eu trago algumas imagens das atividades que a gente desenvolveu, tá bem? A gente vai já ver o cronograma de maneira mais clara, mas primeira conclusão todos os recursos que nós utilizamos são recursos muito baratos, de fácil acesso, e depois, inclusive, quando a gente for falar desse tema, a gente vai desenvolver um pouco das características dele. Como se vê, a sequência didática, ela foi planejada em 4 aulas, tá bem? Vê-se aí o conteúdo de cada uma das aulas, e junto ao conteúdo, as atividades experimentais que foram o norte, que foram as atividades provocadoras da construção de cada um desses conteúdos aí, em cada aula, e nas últimas 3 colunas tem aí as datas de aplicação
por cada uma das turmas que a gente teve contato, que a gente desenvolveu esse trabalho lá no IEF. Pode passar, professor, por favor. Bem, com isso, como inclusive lá na qualificação, com a presença de Gustavo, também de Eduardo, que nos ajudaram muito, ótimos debates e ótimas contribuições, né? A nossa pesquisa ela é uma abordagem qualitativa, a gente fez essa abordagem por meio de um estudo de caso instrumental, e o instrumento metodológico que nós utilizamos foi o questionário, que inclusive consta na cartilha. A cartilha, além de ser um roteiro de atividades, ela também traz o questionário propositivo, que é base aí da análise dos dados que a gente vai ver adiante, tá bem? Bem, sobre a análise dos dados, acho que cabe essas considerações para a gente entender, inclusive, como construímos as conclusões, né? Primeira coisa, sobre a delimitação da amostra de dados. Como foi dito, a gente aplicou a sequência didática em 3 turmas. A turma de metalurgia, de informática e de administração. Nos primeiros momentos de análise, na tabulação dos dados, uma coisa nós percebemos, e vamos desenvolver um pouco mais à frente. Existia 2 perfis distintos, um perfil da turma de metalurgia e um perfil muito similar da turma de informática e de administração. Daqui a pouco a gente vai descrever um pouco esses elementos. A partir dessas semelhanças, a gente resolveu delimitar a amostra e, a título de análise que consta na dissertação, a gente utilizou os dados coletados na turma de metalurgia e na turma de informática, com um destaque. A riqueza dos dados eram idênticas, assim, foi também muito proveitoso o trabalho desenvolvido na equipe de administração, ainda que por uma questão puramente metodológica mesmo, na nossa opinião, não compromete nem o procedimento metodológico, nem as conclusões, a gente fez essa delimitação, tá bem? Segundo, a gente optou por fazer uma análise comparativa dos dados, a partir dos dois perfis materializados no curso de metalurgia e no curso de informática. Achamos mais prudente porque isso permite chegar a conclusões mais ricas do que fosse apenas descrições de ambos os cursos. E uma terceira consideração, que inclusive no próximo slide vai estar bem mais claro, é o nosso esforço de identificar invariantes operatórios. Pode até passar, Gabriel, por favor. Os invariantes operatórios, que são elementos constituintes aí da teoria dos campos conceituais, e repito, no capítulo 3, não tem como desenvolver aqui os detalhes, mas o capítulo 3 tem bem explicado, a gente fez todo um esforço no decorrer da análise dos dados, identificar esses invariantes, os conhecimentos em ação, os recursos utilizados pelos alunos para tentar chegar às conclusões, tentar criar os conceitos, entender os fenômenos que eles analisavam. E a título de exemplo, eu acho que esse é um dos mais ricos, na aula 1, que trata do conceito de pressão atmosférica, onde a gente utilizou 2 experimentos de baixo custo, um que foi o experimento do copinho, com um balão dentro do copinho, e o outro que foi o experimento dos hemisférios de Magdeburg, a gente percebeu que, de maneira geral, 3 traços marcam, 3 variáveis são indícios dos invariantes operatórios em ambas as turmas. Primeiro, tentou-se explicar os experimentos a partir de propriedades e características dos objetos que estavam sendo trabalhados. Segundo, buscou-se também tentar explicar o comportamento, no caso específico do primeiro experimento, do copinho e do balão, como sendo resultado apenas da relação entre os dois corpos. E terceiro também, tentou-se explicar isso, os 2 fenômenos, melhor dizendo, como sendo resultado da ação do vácuo sobre os corpos. Bem, e no próximo slide, se o Gabriel puder passar, por favor, a gente traz aí 3 extratos dos vários que nós tínhamos possibilidade, mas 3 extratos que mostram um pouco dessas variáveis que indicam os variantes operatórios. Eu queria dar um destaque especial ao terceiro, onde está escrito aqui. Por qual motivo o copinho, né, foi amassado no decorrer do primeiro experimento? O que é que o aluno tentou explicar, o aluno número 3 aí da turma de informática? Que o ar que havia no copinho foi expulso pelo balão, gerando um vácuo capaz de prender o copinho e amassá-lo. Vai justamente em consonância com aquele terceira variável, terceiro invariante operatório, que é justificar o fenômeno a partir da ação
ação do vácuo. Um parêntese. Esse exercício, ele, primeiro, é muito desafiador para o pesquisador, é muito interessante tentar identificar isso, e é de uma riqueza porque permite tanto reformular, eventualmente, uma intervenção didática, como, entendendo a forma com que o aluno pensa, construir novas intervenções didáticas que respondam a esses traços de construção dos conceitos. Tá bem? Pode passar, Gabriel, por favor. Bem, nem tudo são flores, né? Existem dificuldades e também é um aprendizado rico aí no processo de um pesquisador no mundo da pesquisa. A gente identificou um limite para essa pesquisa, né? A gente constatou que não era possível avançar para aquele terceiro objetivo específico que a gente se propôs no primeiro momento, que era uma avaliação das aprendizagens e uma avaliação, mais do que isso, das trajetórias de construção dos conceitos. Primeira coisa que eu percebi, e a gente, no diálogo de orientação, a gente teve um certo acordo, que era o seguinte, é um tema muito complexo, e tal como a gente tabulou os dados, não permitia conclusões satisfatórias nesse terreno, de identificar a trajetória de construção do conhecimento dos alunos, certo? E, dada essa complexidade, poderia tanto comprometer, em certa medida, o trabalho, como exigiria, inclusive, colocaria a possibilidade de mudar o objeto do trabalho, e, nesse sentido, a gente identificando esse limite, a gente resolveu por deixar essa questão em aberto, e é uma possibilidade de pesquisa futura, uma provocação futura que merece um certo grau de atenção por essa complexidade, pela sua importância no campo do ensino de física, né? Pode passar, por favor. Então, sobre o papel da experimentação de baixo custo nessa sequência e também para o ensino de física de maneira geral, e não só no contexto da EPT, mas talvez no contexto da EPT tenha maior significado, eu resolvi, na verdade, trazer alguns extratos com a opinião de alguns alunos sobre isso. E, assim, é bem legal ver as fichas de avaliação, porque, com toda a liberdade, um espaço muito democrático que a gente criou, de muito bom debate e diálogo com os alunos, tem boas críticas e bons apontamentos que lá na dissertação a gente elencou como possibilidades de melhorias na intervenção didática. Mas sobre especificamente o tema da experimentação de baixo custo, esse segundo extrato, ele é, eu acho que bem explicativo e resume bem uma conclusão meio global que a gente notou, que também é da aluna 2 lá de informática, da turma de informática. Tem escrito assim, quando a gente pergunta sobre o quão a abordagem, a condução ajudou no desenvolvimento da sequência didática. A aluna escreve, sim, ajudou, né? A forma como foi influenciada e impulsionada as nossas próprias conclusões, em conjunto com os experimentos, foram essenciais. De maneira geral, foi isso que predominou na avaliação dos alunos. E lá na dissertação a gente coloca esses termos, né? A experimentação de baixo custo é um recurso democrático, à medida com que ele é de fácil acesso e permite, de maneira muito rica, positivamente influenciar na construção de boas intervenções didáticas no campo do ensino de ciência, de física, no caso específico da hidrostática. Tá bom? Pode passar, Gabriel. Tem uma coisa, e essa é uma das conclusões que eu achei mais ricas, talvez uma contribuição que eu particularmente vejo uma certa riqueza também para o contexto da EPT, que é o seguinte, a ver com a influência do currículo integrado no processo de ensino-aprendizagem. Como falei, em determinado momento, a gente notou 2 perfis distintos. Um perfil da turma de metalurgia e um outro perfil da turma de informática e de administração. Bem, uma consideração importante, a turma de metalurgia, ela já tinha tido contato com esse conteúdo em uma disciplina, que é uma disciplina técnica, em um período anterior do seu curso. E pelo perfil da disciplina, não foi a mesma realidade ou a mesma possibilidade que tiveram os alunos de administração e de informática. E estudar hidrostática e status fluidos não faz muito sentido para esse campo de estudo deles. A partir daí, o que é que a gente notou? Que, primeiro, há uma postura por parte dos alunos de metalurgia, isso é uma diferença, tá, gente? Não, isso mostra, de maneira, acho que bem categórica, a influência do ensino integrado nesse aspecto didático aí, do ensino-aprendizagem. Eles têm uma tendência à generalização dos conceitos, a nunca trabalhar os conceitos de maneira isolada, fragmentada, mas sempre qual que é a função disso e qual que é a relação disso com outros campos do conhecimento. E segundo,
existe uma busca permanente da relação desses conceitos, dos teoremas, com a tecnologia, com a materialização da ciência, e mais do que isso, com a aplicação da tecnologia no mundo do trabalho, que é um traço muito importante quando a gente fala de uma educação não fragmentada, de uma educação que não é uma educação formal, uma educação... É isso, a fragmentação da educação no sentido de divisão social e intelectual do trabalho. Não, aí existe uma compreensão ou um esforço de compreender os fenômenos à luz da realidade concreta e do mundo do trabalho onde se expressa isso. Bem, caminhando para as conclusões, né? As conclusões mais gerais da pesquisa. Primeiro, esse elemento da influência do currículo integrado no processo de ensino-aprendizagem tem uma importância para a materialização do currículo integrado de maneira concreta, prática, certo? É um perfil que não se vê de maneira geral em toda e qualquer turma de terceiro ano, em qualquer escola, seja pública ou particular. No Brasil, não. Isso é um traço, uma influência, existe uma forte influência do currículo integrado no processo de aprendizagem. Essa é a primeira consideração. Uma segunda conclusão importante, existe um alinhamento, uma coerência, uma relação aí bem complementar entre a teoria dos campos conceituais e, a partir daí, né, de sua apropriação metodológica para a construção de intervenções didáticas, para consolidação da educação profissional e tecnológica. Isso também é de uma riqueza, de uma importância que a gente vê de maneira muito relevante como uma das conclusões dessa pesquisa. E a terceira, e não menos importante, não só no contexto da EPT, mas quando eu digo principalmente no contexto da EPT, porque em tese, ou no papel, ou nos planos, esse é um dos principais propósitos da educação profissional e tecnológica, do jeito que a gente discute no capítulo 2. Mas a conceitualização, no marco do ensino da física, ela é, de fato, uma alternativa ao que, de maneira geral, predomina em nossas salas de aulas. E aqui, de maneira, inclusive, autocrítica enquanto professor, onde a gente predomina, ou foi educado a predominar, o ensino das ciências da natureza, da física de maneira muito particular, pela descrição dos fenômenos de forma matemática. Aquele traço e influência que a gente viu no slide anterior, a gente não vê comumente quando a gente trabalha conceitos como densidade, pressão, a partir de uma equação matemática. Isso foi a partir de um enfrentamento, de um sujeito em situação, de uma construção efetiva dos conceitos pelo alunado. Bem, a partir desse traço, a gente acredita que essa pesquisa ela pode contribuir na construção de intervenções didáticas para a materialização do currículo integrado, ainda que tem também uma importância também fora da educação profissional tecnológica, e falo, inclusive, como professor da rede de educação básica, por todas as conclusões e possibilidades de aprendizagem que tá colocado. Bem, não sei se eu agradecer, né? Agradecer ao Gabriel pela caminhada conjunta, aos companheiros da banca, aos professores da banca, todo mundo que está acompanhando aí, mas, bem, foi esse o nosso trabalho, o melhor que a gente conseguiu fazer, dadas as circunstâncias que não foram muito fáceis, mas foi de muito aprendizado coletivo. Beleza, eu vou parar a apresentação aqui. Deixa eu só voltar aqui para... Beleza. Então, beleza, agora passar a palavra, então, para o Eduardo, para as considerações dele. A gente tinha combinado mais ou menos padrão assim, de meia hora, mas, enfim, Eduardo, você tem a palavra e faz assim, o tempo que você achar necessário, tá? A gente não vai ficar sinalizando e tal. Você pode fazer uso da palavra aí durante o tempo, que sempre te ouvir falar é muito bom. É sempre muito bom e sempre muito, é um aprendizado sempre muito grande, tá? Obrigado aí mais uma vez por estar aqui com a gente e a palavra é sua. Tá, legal. Muito obrigado primeiro você, Gabriel, ao Ivan, pelo convite, né? Bom demais estar com vocês aqui pela segunda vez, com o Gustavo, né? E eu tenho um propósito aqui até de dialogar. Vamos aproveitar esse momento, né? Trocar ideias, né? Eu vou ter uma fala aqui, estou completamente aberto para a gente continuar a conversa, continuar a discussão, tá? Não vamos tomar a minha palavra como a última palavra sobre o trabalho de jeito nenhum, né? São considerações gerais.
E primeiro, Ivan, eu quero parabenizá-lo, acho que o trabalho ficou sério, ficou muito bom, o texto está bom. Alguns probleminhas lá com a língua, né, como sempre acontece, né, isso é uma coisa engraçadíssima, né, mas não tem jeito. Os que eu consegui ver, os matinhos que eu consegui ver, diz que o Tele Santana, ele via correndo no campo e tirando os matinhos ali para a bola correr direito e tal, né? Então, os matinhos que eu consegui perceber, eu vou te mandar. Aí você olha lá, tá? A minha impressão geral é que o trabalho foi dentro dos limites dele, dentro do que ele se propôs, foi um trabalho legal, tá? Eu te chamaria a atenção para alguns aspectos assim que eu acho que são importantes, né? Primeiro, em relação à crítica que você faz à ciência matemática, né? Muito matematizada, com a qual eu compactuo, tá bem? O meu caminho foi buscar dois elementos, né? Um deles foi exatamente a experimentação, que a gente tinha pouco acesso a ela, principalmente no ensino médio, e outro foi a história da ciência, que também é um campo muito rico. Aliás, já vou aproveitar para fazer uma propaganda que eu tive. Meus manuscritos aceitos pela editora Cotter até o final do ano, eu devo lançar aí um livro sobre o assunto, sobre o desenvolvimento conceitual até a produção da física, né? Que é uma parte, assim, é um estudo da vida inteira, vamos dizer assim, né? Então, eu gosto muito dessa área também. Acho que a gente tem que tomar cuidado, viu, Ivan, com a crítica a esse pessoal, a esse tipo de ensino, né? Primeiro, até que você falou, às vezes a gente deve levar a enfatizar demais a matemática nas aulas de física, e você tem toda a razão, né? Então, eu acho que também não é o fim do mundo, não, tá? E tem um momento lá, por exemplo, que você faz algumas referências no seu trabalho, isso aqui não acontece no ensino matematizado, nesse ensino de crítica que a gente está criticando, mas você não apresenta dados para isso. Então, apesar de eu aceitar plenamente, compactuar com você a sua crítica que você faz ao ensino, vamos dizer assim, o tradicional da física, eu acho que para um trabalho científico, né, se você quer criticá-lo mais profundamente, você tem que apresentar dados. Não basta dizer, isso aqui não vai acontecer numa aula sistematizada. Eu me lembro que tem um momento, eu vou ver se eu recupero aqui, que você fala isso explicitamente, né? Outra coisa também, eu também acho legal demais assim, o seu trabalho de procurar fazer, né, experimentos de física com material mais de baixo custo. Acho que essa tem sido também a minha procura, mas acho que a gente tem também de complexificar um pouco isso, em dois sentidos. Primeiro, que agora nós estamos tendo mais acesso aos processos aí, digitais, né? Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho, né? Já estava compartilhado também para fazer um trabalho sobre equações agora, em Ouro Branco, em que a gente produziu primeiro uma balancinha de torque, né, de 4 posições e tudo. Ela era física e difícil de fazer, mas era de material de baixo custo, pegava ali um cabo de vassoura e dá para fazer com ela. Mas agora nós estamos usando também uma balancinha digital, que é bem mais sofisticada, precisou de um sujeito que entende de programação, mas que nós tivemos acesso e que sofisticou. Então, aí vem o outro lado também, né, que tem a ver com essa possibilidade da gente estar integrando os trabalhos uns nos outros, tá? Eu acho isso uma oportunidade aberta aí no mundo atual e que a gente pode ir compartilhando. E eu chamaria atenção também para um debate interessante, eu não sei se eu falei isso quando a gente estava no primeiro encontro nosso, um debate entre Hume e Boyle. O Boyle, eu não sei se eu falei isso a primeira vez, mas o Boyle foi o cara que inaugurou aquela experimentação que meia dúzia de pessoas podiam ver. Porque ele arranjou uma aparelhagem muito cara, ele tinha muito dinheiro, né? Então ele fez lá a bomba de vácuo dele e chamou meia dúzia de pessoas para poder serem as testemunhas do experimento. E aí ele é criticado pelo Hume na época, né, dizendo, olha, pelo amor de Deus, você vai fazer uma ciência agora que só meia dúzia de pessoas vão concordar, o resto do mundo tem que aceitar. E, na verdade, é esse o mundo que nós estamos, né? A grande maioria dos experimentos de física, da física que a gente conhece, a gente não tem mais acesso, não é? Então, a gente só tem acesso pelas publicações, pelas divulgações científicas e tudo. Então, quer dizer, há um movimento contraditório aí, né? Que é esse nosso esforço de tentar fazer as pessoas verem as ciências em coisas simples, ao mesmo tempo em que a gente também tem que ter acesso às coisas sofisticadas.
porque senão a gente vai perder também o bonde da ciência, que vai avançando, avançando, avançando. Né? Por exemplo, detecção de neutrino. Detectou-se o neutrino. Como? O cara fez um cubo enorme debaixo do gelo lá no Polo Sul. Nós só podemos acreditar agora. Mas o bóson de Higgs, idem, né? O bóson de Higgs, ok, eu concordo. E outra coisa também que eu acho que é importante, talvez escapula um pouco ao seu trabalho, até porque você está dentro do Instituto, né, que é muito chique mesmo, eu acho que muito bom você falar isso, né, são condições especiais, são condições, as que tinham que ter para todo mundo, né, as condições que tem dentro dos institutos de educação, que são, e nós temos que lutar para não deixar isso perder, né, que é um absurdo, né, mas a grande maioria dos professores, nem esses experimentos simples não dá para fazer. Né? Tanto é que eu estou partindo para essa história de fazer vídeos que tentem, de uma certa maneira, preencher um pouco essa lacuna, porque eu sei que o professor não pode ir para o laboratório. Tá? E às vezes não é falta do laboratório, não é falta de material. Ouro Branco tem escola da roça de Ouro Branco aí que tem equipamento para fazer inveja em escolas dos Estados Unidos. Estão encaixotados há anos e anos e anos. Né? Quer dizer, qual é o problema aí? Não é um problema de falta de material, é problema de tempo mesmo. Os professores estão correndo para um lado e para o outro, não tem tempo para ficar lá preparando os experimentos. Eu mesmo, para fazer experimento de baixo custo nessas escolas, eu vi o tempo que eu tive que gastar para buscar uma areia, exatamente, era também hidrostática, né? Para conseguir uma areia, para conseguir os copinhos, para poder fazer todas as preparações. Quer dizer, por mais que o experimento de baixo custo seja acessível ao professor, sem o tempo de trabalho integrado numa proposta, fica difícil, né? Dele ter acesso a isso, tá? Vamos, então, pegar alguns detalhes do seu trabalho. De uma maneira geral, o trabalho está muito bom, né? Eu acho que, assim, para uma dissertação de mestrado está excelente. Eu não sei o que está acontecendo com a minha imagem, mas agora eu estou percorrendo o seu trabalho aqui e vendo aonde é que eu fiz algumas observações, tá? Deixa eu ver aqui. Porque eu estou aqui ainda pelejando aqui com o papai, deixa eu ver. Então, eu deixei todos aqui também, Ivan, você pode depois pegar, tá? Olha, aqui, ó, quando você colocou lá, bom, aqui para mim está aparecendo página 19. Naquele parágrafo ali, você vai falar lá de duas realidades, tá? E aí parece que para mim não ficou muito explicitado neste momento essas duas realidades. Então, quando você fala de uma primeira, né? Em primeiro lugar, é destacável a curiosidade e motivação despertadas quando discutimos em nossas aulas os fenômenos naturais. Ok. Aí, no próximo parágrafo, você fala assim: contudo, os limites e contradições inerentes até o momento à nossa sociedade, ao nosso sistema educacional, acabam por construir barreiras e impor dificuldades. Tarará, tarará. A minha pergunta é essa é a segunda realidade? Isso deveria ser explicitado no texto, não está explicitado, tá? Seriam duas realidades ou dois aspectos de uma mesma realidade contraditória. Né? Porque aí nós estaríamos trabalhando com o conceito mesmo de contradição. Né? Você que segue uma linha mais marxista, talvez você possa pensar um pouquinho sobre isso. Né? Se não é uma mesma realidade com dois traços contraditórios. Né? Que aí é pensar um pouco na contradição dialética. Né? Na página 21, você coloca lá, ó, das diversas concepções em voga no âmbito do ensino de física, podemos separá-la em duas matizes antagônicas, a matematizada e a conceitual. A minha pergunta é, seriam antagônicas? Para serem antagônicas, teriam de ser mutuamente excludentes? Nesse ponto, eu acho que a sua crítica, ela, no meu modo de entender, tá? Eu acho que ela foi um pouco além do que você poderia falar no âmbito da sua dissertação, né? Como eu já comecei a falar lá atrás.
mas é um pouco isso, quer dizer, a matematização, ela não é um mal em si, né? E aí, como você não aprofunda nela dentro da sua dissertação, do seu trabalho, eu acho que fica prematuro você falar que elas são antagônicas, que a conceitual e a matematizada são antagônicas, tá? Eu acho que são diferentes, né? Que você está tentando uma coisa diferente, mas essa matematizada você não esclarece bem no seu trabalho. Então fica difícil. Você podia pelo menos dedicar alguns parágrafos a ela. Não, eu estou dizendo aqui, por exemplo, pega um livro lá, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando eu digitei a palavra densidade no Google para ver o que os sites de física, como é que eles definem densidade, aparece lá massa sobre volume. Ninguém está preocupado em alguma coisa mais conceitual. Aí, nesse ponto, né, eu já poderia dizer, olha só, como é coisa, como eles enfatizam a matemática, tirando a ênfase dos conceitos, tá? Aí eu acho que ficaria mais claro. Aqui uma coisa de metodologia, né, nos seus objetivos específicos, eu achei assim, eu fiquei na dúvida, tá? Fiquei confuso com isso aqui, porque eu fiquei me perguntando, né? Como os objetivos específicos se relacionam com o objetivo principal? Eu não sei se isso ficou muito claro aqui para mim. Eu achei que não ficou muito claro. Depois, esses objetivos específicos, eles estão parecendo mais tópicos relacionados à metodologia do trabalho. Acho que você, nos objetivos específicos, você mais ou menos você listou aqui em 3 tópicos o que você fez com a sua metodologia. Então, eu fiquei um pouco confuso. Seria interessante para um trabalho, para uma publicação, né, ou para um trabalho posterior, um doutorado, uma coisa assim, você voltar a isso aqui e tentar observar se é isso mesmo, se isso aqui é realmente uma maneira de dizer objetivos específicos, tá? Em seguida, você fala assim, construção da pergunta-problema. O contexto em que está inserida a sociedade contemporânea é marcado fortemente pela profunda contradição entre os avanços do campo da ciência e da tecnologia e um consequente aumento das desigualdades sociais e problemas ambientais, exige respostas diretas e definitivas. Novamente, uma dúvida aqui. Eu acho que essa palavra consequente fica parecendo que os avanços no campo da ciência e da tecnologia, eles aumentam as desigualdades sociais necessariamente, não é? E eu acho que, então, peraí, mas isso não é necessariamente, não é? Porque é um tipo de tecnologia que está aí em vigor. E um tipo de tecnologia direcionado, por exemplo, que é bancada principalmente por interesses econômicos dentro do capitalismo. Por isso é que é um aumento de desigualdade. O aumento de desigualdade, ele está, né, ele tá colocado não por causa do avanço no campo da ciência e da tecnologia, mas por causa do tipo de tecnologia que é praticado, né? E quem que está bancando essa tecnologia, né? Na página seguinte, na página 23, você coloca lá, por esses breves exemplos, nota-se que a superação de muitos principais problemas coletivos enfrentados na contemporaneidade passa por avanços e saltos necessários no campo da ciência e da sua materialização por meio da tecnologia. Aí a minha pergunta para você, tais avanços precisam ser conectados com uma nova mentalidade, é isso que você quer dizer? Em relação aos direitos humanos, ou seja, aos direitos de todas as pessoas e animais, né, de usufruir o planeta de maneira harmônica, e isso pode conduzir a uma outra concepção de ciência e de tecnologia. Né? Quer dizer, então, contrapondo um princípio que você coloca aqui com o que você afirma lá, dá para ver, né, claramente que a questão é da orientação da tecnologia, né? Não tanto porque ela se desenvolve, mas porque ela se desenvolve com objetivos dados fora dela, ou dados pelas relações sociais. Né? Aí, olha só, nesse cenário, como você citou ali, ó, um dos principais papéis atribuídos à educação consiste em dotar a humanidade com a capacidade de garantir o seu próprio crescimento e desenvolvimento sustentável, oferecendo aos homens as condições para que cada um tome o seu destino em suas mãos. Tá? Vamos lá. Então, eu acho que você, né, acaba propondo uma mudança paradigmática, uma mudança, né,
na direção do desenvolvimento científico e tecnológico, não é? Mas eu acho que você podia ser mais explícito em relação a isso, porque do jeito que ficou, parecia uma crítica, assim, simplesmente à ciência. Bom, eu vou te fazer uma crítica também aqui, isso aqui eu acho que também não poderia deixar de passar, na página 27, olha. Com o advento da grande indústria, a ciência deixa de ser um potencial espiritual e converte-se em potencial material, revolucionando a forma de se produzir mercadorias, ou seja, a relação homem-natureza. Eu achei também um pouco forte. Como assim a ciência deixou de lado o seu potencial espiritual? Né? Está proibido discutir espiritualidade dentro da ciência, mas olha o que Marcelo Gleiser está fazendo aí. Inspirado na ciência. E eu acho que ele sabe muito bem separar, né, o que é uma discussão do espiritualismo, o que é uma discussão científica. No entanto, quer dizer, você pode dizer, e eu concordo plenamente, que a ciência tem bons motivos para não aceitar nenhum tipo de argumento de fundo espiritualista, né? De alguma coisa que a gente não percebe com 5 sentidos. Ok. Concordo plenamente, mas dizer que ela deixou de ser um potencial espiritual, eu acho que é ir muito longe. Ela continua inspirando discussões do campo espiritual. Basta acompanhar o que o pessoal está discutindo. O Dalai Lama, né? O que o Dalai Lama fez? Ele chamou cientistas lá aos montes. E ele vem dialogando com esses caras há um tempão. Como assim a ciência deixou de ser uma inspiração, um potencial espiritual? Pelo contrário, mais do que nunca, eu acho que ela está sendo explorada para, né, até em busca de uma convergência, né, de visões de mundo. Né? Pega lá o trabalho do Capra, por exemplo, que eu posso até discordar do trabalho do Capra, mas é isso que ele tenta fazer. Não é? Quer dizer, ele tenta mostrar que a visão de mundo lá dos monges, budistas e tudo se aproxima da visão do cientista. Né? Então, eu acho que é um pouco forte essa afirmação, que você deve ter tirado do Saviani, mas eu, né, humildemente, vou discordar dele. Ai, ai. Página 29, olha. Notadamente, a disciplina de física e se constitui parte fundamental para a consolidação da utopia da formação integral, unilateral, humanista e desalienante. Era unilateral mesmo que você queria falar? Eu não entendi esse unilateral aqui, tá? Lá da página 29. Pegou aí, Ivan? Sim, tô nota. Tá. Então, esse unilateral, eu não entendi o que você quis dizer com ele, tá? Na verdade... É omnilateral, né? Isso, foi erro de grafia. Um dos vários, provavelmente. Tá bom. Porque eu acho que ficou meio contraditório com o que você vinha defendendo. Sim, sem dúvida. Eu pensei se não tinha um unilateral que eu tinha perdido aí. Aqui, olha, página 32. Segundo parágrafo, nessa representação, aponta o autor, as situações dão significado ao conceito. Bom, os elementos semióticos correspondem aos significantes do conceito, enquanto que os chamados invariantes operatórios são dotados da operacionalidade do conceito. Tá? Eu diria para você que existe um convite aqui para você pegar esse parágrafo aqui no seu doutorado e estudar isso com bastante profundidade. Tá? Essa relação entre conceito, significante, significado, não é? Como é que se forma um conceito? Qual que é a relação entre o conceito e o pensar, entre o conceito, a sensação e o pensar? Tá? Quer dizer, que eu acho que está lá na própria formação do conceito. Quer dizer, não existe conceito sem pensar. O pensamento vem antes do conceito. Né? Enquanto eu vejo a árvore, eu tenho a sensação que a árvore passa em mim. Mas a partir do momento que eu começo a identificar aquela árvore como uma jabuticabeira, eu já comecei a entrar no conceito. E aí o pensar, né, se misturou à sensação, ele interpretou a sensação. E a árvore desaparece, mas o conceito, o pensar fica. E o pensar constrói o conceito. Eu estou só aqui apontando uma possibilidade de um estudo futuro, de um aprofundamento nessa teoria, tá? Quando você clarear melhor essas relações aí.
Isso é filosofia pesada, né? Mas vale a pena. Na página 33, eu achei essa formulação de vocês aqui, ó, o conceito de esquema de Verneau, é bastante próximo do conceito de atividade, né, do Engstrom, né? Tem uma relação entre os dois aí também. Também é um convite, quem sabe você no futuro faz aí uma síntese, né, entre Verneau e Engstrom, né, que eu acho que eles acabam falando de coisas bem próximas, né? O Engstrom vai também falar das regras, da comunidade, da influência, né, nos esquemas, da mediação dos sujeitos, ok? É bem interessante isso aí. Deixa eu ver se tem mais. Eu gostei muito dos experimentos, né? Das respostas dos meninos. E eu tive aí uma sensação, um insight meio claro, assim. Quando você coloca os textos que eles escreveram, não fica claro, além do que você aponta como invariantes aí conceituais, mas não fica claro o movimento, sabe? O movimento conceitual, quer dizer, o que eles pensaram antes, o que eles pensaram depois, como é que essa coisa aconteceu? Aliás, você acaba dizendo isso, né? Que você não captou essa coisa, né? E eu acho que você deixa uma dica bem interessante, quer dizer, é exatamente no diálogo, é quando você está dialogando com ele, é quando você transcreve alguns diálogos ali, que a gente vai vendo os movimentos que os alunos estão fazendo, no sentido de tentar entender melhor. Porque quando você fala assim, não, olha ali, ó, ele está pensando que o efeito é do vácuo. Mas se você entrar num diálogo com ele e começar a questionar, você vai ver que aquilo está em movimento. Né? Eles registram ali, ao registrar, ele já está pensando outra coisa. E é isso exatamente que a gente não vê. Né? E eu acho que, claro, que isso tem a ver com as limitações, né, da metodologia e com o que você está se propondo. Eu não estou criticando você por causa disso. Mas eu estou tirando ideias disso. Então, por exemplo, nós estamos aí com essa ideia de usar a nossa balança lá, que eu acho até que já falei para vocês dela, é uma balança com 4 posições na haste de cada lado, e trabalhar com equações. E aí, nessa discussão de como é que nós vamos usar esse aparato na sala de aula e tudo, me veio essa coisa, né, que eu acho que talvez a melhor maneira, ou não, melhor não, desculpa, mas uma das maneiras que a gente pode fazer de tentar captar como é que o aluno pensa e como é que o aluno está evoluindo os conceitos, seria exatamente vendo ele ensinar para outro. Então, nos veio essa ideia, em vez de você fazer um pré-teste, pós-teste, não sei o quê, pega o aluno que passou por aquele processo e põe ele para ensinar um conceito que ele viveu ali, ou alguma coisa que ele aprendeu ali, para um outro que não viveu o processo. Então, nós estamos pensando nessa metodologia como uma metodologia que a gente vê mais a dinâmica. Quer dizer, quando o sujeito tenta ensinar, é aí que vão aparecer as maneiras que ele está pensando, o que ainda ele está rateando, né? O que o contato com o outro vai ajudá-lo a tomar consciência de que ele ainda não sabe, ou já sabe, não é? Então, eu acho que me chamou a atenção nisso, porque no seu trabalho ficou também muito claro. Quando você coloca os textos dele, a gente não vê o movimento. Quando você coloca os diálogos, a gente já vê o movimento. Fica mais claro, né? Os experimentos estão excelentes, eles deram oportunidades mesmo para os meninos pensarem várias coisas, acho que eles se saíram melhor aí, principalmente os da metalurgia no Ludião, né? As explicações foram mais interessantes, né? Aqui uma outra coisa também, página 47, isso aqui eu acho importante. Que é a história, olha, de acordo com a história, primeiramente Arquimedes pôs em recipiente completo de água uma barra de ouro, de massa equivalente à coroa do rei, e mensurou o volume do líquido que transbordou do recipiente. Logo repetiu o experimento imergindo a coroa no mesmo recipiente completamente cheio. Ao comparar a quantidade de água que transbordou em cada caso, Arquimedes percebeu que a barra de ouro expulsou a menor quantidade de água que a coroa, né? É importante, nesse momento, passar para os alunos que isso não dá certo, isso não aconteceu, não é assim que faz. O erro é muito, muito grande. Né? Tem um problema aí daquela tensão superficial que ela estraga completamente essa medida. Então, assim,
As melhores medidas que eu já consegui, eu já fiz muitas vezes, é você encher um recipiente, marcar até onde que está o nível, colocar a coroa, sobe ali, marcou o tanto que subiu, tira a coroa e põe a quantidade de ouro. E isso, assim, pensando em experimento de baixo custo, isso funciona. Contar com quanto que vai derramar do líquido não funciona. Tá? O erro da tensão superficial é enorme. Principalmente porque a gente faz com copinho, a gente faz com água no copinho, essas coisas que a gente usa de baixo custo, né? Isso eu estou te falando de apanhar muito do experimento, tá? Por isso que eu falo com firmeza. Assim, isso, inclusive, já vi muito em livro. Eu fico pensando, o autor não fez. Ele não fez o experimento, senão ele ia saber que não ia dar certo. Né? Deixa eu ver mais adiante. Outra coisa, eu acho que aqui, Ivan, isso aqui é para você também pensar no você vai escrever um artigo, uma coisa assim, sabe? Aqui, ó, na página 59, vamos ver como é que, lá no início, como é que você escreve, olha. Em ambas as turmas, os alunos demonstraram a todo momento muito interesse e participação no decorrer da aplicação e desenvolvimento das atividades, ainda que a turma de informática tenha tido uma postura de maior espontaneidade ao propor soluções e iniciativas. Um episódio bastante simbólico e dotado de muito significado foi o questionamento da aluna 3, no final do debate, em torno do experimento dos hemisférios de Magdeburg. Mas o que isso tem a ver com a hidrostática? Bom, aqui eu vou te chamar a atenção para o seguinte, e é uma coisa que eu acho que é uma questão para mim, tá? Eu não sei se nós somos latinos ou se nós somos professores, ou o que é, ou ambas as coisas, o que nos permite dizer essas coisas com tanta naturalidade. Você coloca, e eu acredito, eu acho que o Gustavo e o Gabriel também acreditam, né, que os alunos demonstraram a todo momento muito interesse e participação, né? Mas, se você fala isso para o pessoal de língua inglesa, cara, o pessoal cai de pau, não sei. Como assim interesse e participação, né? Quer dizer, o que é muito engraçado, né? Se você vê como é que o inglês descreve isso até no dia a dia deles, eles falam assim, porque os alunos levantaram a mão várias vezes, os alunos quiseram dar palpite várias vezes, quer dizer, eles falam do que eles fizeram, e não do que eles estavam entusiasmados, tá? Se você fala que em ambas as turmas os alunos demonstraram a todo momento muito interesse e participação, que demonstração é essa? Eles exigiriam de vocês. Quer dizer, se você está escrevendo um artigo, é muito importante você ter isso claro para você. Você tem que dizer, olha, eles levantaram a mão, eles participaram demais, perguntaram demais, xingaram uns aos outros, não sei o quê. Quer dizer, quais foram as participações que te permitem dizer isso? Ou você pode falar, olha, a postura de um professor dá a impressão, né? Por quê? Porque há um incentivo, porque há muita pergunta, o professor se vê envolvido num diálogo com os alunos. Então, eu posso falar da minha impressão, não posso falar do que eles sentiram, né? Então, essa demonstração, como você fala, eles demonstraram a todo momento muito interesse e participação. Eu sei que você está falando que eles demonstraram do seu ponto de vista, né? Do ponto de vista de quem está assistindo, de quem está dialogando com eles. Então, é importante você explicitar isso, porque não existe essa demonstração, vamos dizer assim, objetiva, tá? A mesma coisa aqui embaixo, ó, quando você fala assim, ó, um episódio bastante simbólico e dotado de muito significado, simbólico e significado para quem? Esse questionamento da aluna. Por que você fala que ele é muito simbólico e dotado de muito significado? Significado para você? Por que você achou que ele é significativo e tal? Né? Talvez porque você estivesse querendo ver aí, né? Quer dizer, o aluno preocupado em relacionar aquilo com o que ele está estudando, né? Então, eu acho que faltou também um pouco mais explicitar o que você estava querendo dizer com isso aqui, com essas palavras, tá? Sempre que a gente adjetiva, é importante a gente prestar atenção nisso, quer dizer, tem um ponto de vista que é nosso, né? Eu não sei exatamente se foi essa a sua intenção, mas na página 60, a figura 24, resposta do aluno ao item C do questionário sobre pressão atmosférica.
Por que alguns copinhos não ficaram grudados nos balões? Porque eles não conseguiam fazer a pressão por causa do seu buraco. O buraco não deixa a pressão aumentar, permanecendo sempre a mesma. Quer dizer, embora eu acho, e aí é que eu acho que aquilo que eu estou te falando se evidencia. Parece um aluno que está pensando e que está se esforçando por expressar um pensamento. Mas aí é uma coisa dinâmica, né? Quer dizer, se eu visse você dialogando com isso e com ele, muito provavelmente você já iria conseguir fechar algumas chaves ali do pensamento dele. Ele te deu um material muito interessante, um material que mostra um pensamento em elaboração. Né? A dificuldade mesmo de elaborar, de escrever, de falar o que ele estava pensando. Mas é um material muito rico. Só que ficou, né, como eu estou falando, nessa é como se fosse um flash, né, que não mostra o movimento. Tá? A mesma coisa na página seguinte, na figura 26, na página 61. A resposta é estática, mas ela não sugere um raciocínio em andamento? Olha para você ver. Por qual motivo o copinho foi levemente amassado quando você enchia o balão? Se houve ou no copinho foi expulso, o ar, né, que havia no copinho foi expulso pelo balão, causando um vácuo capaz de prender o copinho e o amassar, né? É claro que você pode falar, não, ela está atribuindo isso ao vácuo e tudo. Mas se você pergunta à pessoa e leva a conversa um pouco adiante, você pode talvez perceber isso aqui como uma etapa, né, de um pensamento que está aí evoluindo, né? E outros já conseguem expressar isso de uma maneira mais clara, né? Como você também mostrou. Tá? Deixa eu ver mais o quê. Assim, na página 76, tá? Só por uma coisa aqui de clarear, tá bem? Que é uma coisa também complicada na história de Arquimedes, é essa história do ouro puro. Não existe coroa de ouro puro. Se nós estamos querendo lidar com a realidade, nós temos que ir à realidade. Você faz uma coroa de ouro puro, ela não funciona. O ouro puro é muito maleável. E a coroa amassa. Só de você tentar colocar a coroa, ela vai amassando. Tá? Então, o rei não faria uma coroa pura. Ele faria uma coroa misturada com ouro e prata. Tem uma... Daí os tais dos quilates. Né? Então, se nós queremos estar presos à realidade, nós não podemos, na hora da história, deixar escapulir esses detalhes. Tá? Não existe isso de ouro puro. Coroa de ouro puro não funciona. Pergunte aos ourives lá que eles vão te falar. Quanto, né? Porque para o anel é uma liga, para a coroa deve ser uma liga até mais forte, para poder sustentar a coroa na cabeça da pessoa. Eu não sei, mas é bom dar uma pesquisada, tá? Com certeza com ouro puro não é possível. Outra coisa. Item 6, página 85. Você colocou lá considerações finais. Quando eu penso em considerações finais, eu acho que você está terminando a sua dissertação. Aí você vem com um monte de dados ali abaixo e tal, um monte de coisas novas. Eu acho que não são considerações finais, tá? São considerações ainda, outras considerações sobre os dados que você tem. Você volta aos dados, né? Você discute um currículo integrado, você faz uma série de discussões aqui, tá? Então, eu acho que você poderia dar um outro título para aqui, em vez de considerações finais. Na página 90, terceiro parágrafo. Olha lá, tá vendo? É aqui que eu falo para você, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Olha, essa postura e esforço demonstrados inicialmente pela aluna 3 da metalurgia não são comumente verificados numa abordagem matematizada
no ensino desse campo da física, nem foi constatado na análise das outras turmas envolvidas. Você está criticando aqui a abordagem matematizada, mas você não está apresentando dados para isso. Tá? Então, se você tivesse colocado aqui, talvez, uma análise de autores que fizeram um grande levantamento, um survey, né, para poder chegar a essas conclusões, dentro de um trabalho científico, é completamente aceito. Mas aqui ficou uma coisa muito solta, né? Ficou uma aposta sua, tá? Se você tem muitos anos de experiência, já usou várias vezes o ensino da hidrostática, por exemplo, com abordagem mais matematizada, você teria mais dados para falar. Então, você poderia falar, olha, eu estou falando aqui de acordo com a minha experiência didática e tudo, né? Mas do jeito que você colocou aí, né, fica parecendo que você tirou da sua cabeça essa crítica, tá? Que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Por mais que a gente até concorde com você, eu acho que num trabalho, numa divulgação científica e tudo, isso tem que ser olhado com cuidado, para não ser, né, para não ser colocado assim espontaneamente, como uma coisa muito espontânea ali. Bom, essas são as observações gerais, tá? O resto é muito pouca coisa pequenininha, coisa de ação mesmo, né? E estou aberto, viu, Ivan, para continuar a conversa aqui. Vamos aproveitar, né, a oportunidade, né? Agradeço de novo a vocês. Passa a palavra, então, para o Gustavo. Vamos lá, então. Primeiramente, né, agradecer o seu convite, Ivan, agradecer o convite do professor Gabriel. É sempre legal quando a gente é convidado a contribuir, né, com o trabalho de um colega, né, e de um aluno. E é uma relação de confiança, né? Se chamaram, acho que a gente tem algum pitaco legal para dar, né? Agradeço, professor Eduardo, também. É sempre legal a gente ter esse contato com colegas que têm ali uma perspectiva distinta de analisar os trabalhos dos nossos alunos, porque a gente aprende demais. E eu já fiz várias anotações aqui ao longo da sua fala, muita coisa interessante que com certeza contribui com o meu crescimento enquanto pesquisador, orientador. Então, agradeço você ter aceitado o convite, está engrandecendo o Prof. EPT aí. Muito obrigado, viu? Então, Ivan, vou fazer primeiro uma fala geral sobre os aspectos gerais mesmo do seu trabalho, e depois vamos pegar alguns pontinhos específicos. Eu acho que o Eduardo fez ali um excelente trabalho analítico do seu trabalho, algumas coisas que eu notei, ele já tratou. Então, eu vou pegar umas coisas diferentes para dar uma robustez nessa contribuição. Bom, primeiramente, eu acho que o seu trabalho está muito bom. Dentro de um contexto de um mestrado, ele tem os elementos que eu acho que a gente espera, tem fragilidades, mas acho que é normal de qualquer pesquisa, você vai achar ali um ponto ou outro que pode ser discutido, não é, digamos assim, problema, mas é para ser discutido mesmo. Acho que a essência da ciência é propiciar essas discussões, diferentes pontos de vista, não, né, diferentes análises, vamos ser mais precisos, tá? Então, eu gostei muito da forma como você apresentou os dados, muita riqueza de dados, assim, que vocês apresentam, porque tem captura dos diálogos, tem os trechos que foram preenchidos. Então, isso traz, assim, um termo que eu gosto de trabalhar com os meus orientandos mesmo, que é robustez. Eu acho que nós, enquanto pesquisadores, nós temos que procurar dar robustez aos estudos, e fica visível que esse foi um direcionamento constante, tanto seu quanto do Gabriel, buscar o tempo inteiro, o máximo que foi possível, essa robustez. Em contraparte, uma coisa que eu achei interessantíssima no seu trabalho, às vezes não aparece tanto, essa análise, essa autoanálise que vocês fazem. Olha, o nosso trabalho não foi suficiente nesse aspecto. Isso às vezes você não vê, mesmo ali suscitando que isso pode ter acontecido no trabalho, mas eu acho interessantíssimo o pesquisador que traz esse também, olha, o meu trabalho tem esse limite aqui. Por quê? Cria-se um material de leitura que ele, além de ser um registro de um estudo com dados, é um material didático também, para as pessoas pensarem assim, os trabalhos eles vão ser fechadinhos, redondinhos. Não, eles têm limites. Eu postulo um objetivo que eu creio ser possível de ser alcançado com esses instrumentos, não alcanço,
mas você justificou o porquê, e eu acho que foi... Eu gosto, assim, dessas coisas, sabe? Que traz a verdade, parte da verdade do que aconteceu na pesquisa, né? Então, isso é interessante, assim, para quem está lendo seu trabalho, por exemplo, está num processo de mestrado também, aprender esse tipo de coisa, fazer essa análise crítica sobre os limites das escolhas metodológicas que se fazem. Então, isso eu achei que foi extremamente interessante. Aprendi muito com você sobre a teoria de campos conceituais, tinha uma noção ali bem básica do que era, conseguir avançar um pouco, né, com esse texto de vocês, tá? Mas, assim, um ponto que eu queria destacar também, que eu acho que é relevante demais do seu trabalho, é o seguinte: à medida que você traz as situações de experimentação, e aí o professor Eduardo faz ponderações importantes, né, sobre a questão da experimentação, que é legal trazer o baixo custo, mas não pode se esquecer lá da questão da sofisticação, que faz parte dos avanços da ciência, né, e a gente também não pode descolar o nosso ensino de ciências dessa prática científica que é mais sofisticada, né, e aí nos diversos campos da ciência. Achei interessante, mas eu gosto quando se traz essa perspectiva da experimentação, porque além da gente trazer o produto da ciência, eu gosto muito do texto do Bruno Latour, que ele trabalha muito com uma terminologia lá que a ciência trabalha muito em caixas pretas, né? Entrega uma coisa como se fosse uma caixa preta para o sujeito. E aí você não vê os processos, você vê o produto, mas os processos estão ali invisíveis, né, para a maioria das pessoas. Quando você traz essa ideia da experimentação, coisa simples como vocês fizeram, lógico, né, tem ali uma medida, mas você está trazendo um pouco do que é o método de construção da ciência, que é levanta hipótese, discute, e vê, e testa, e, enfim, lógico, uma situação simplificada, de sala de aula, que era possível de ser feita, mas eu acho bastante interessante quando se faz esse tipo de proposição, porque você traz, além do produto da ciência, você traz um pouco do que é a ciência na sua perspectiva de produção de conhecimento. Eu acho que isso agrega muito para o estudante, seja física, química, biologia, enfim, certo? Qualquer área de ciência ou de ciência aplicada que você esteja trabalhando, eu acho isso interessantíssimo. E os seus dados demonstram esse tipo de coisa, né? Levanta uma hipótese lá, mas não é, e a discussão, mas vamos por aqui, vamos fazer isso. Olha aqui, tem um furinho no copo. Ou seja, você traz um pouco desse trabalho com habilidades científicas, que eu acho que às vezes, nessa perspectiva, por exemplo, muito tradicional, você perde isso. Você só traz o produto. E esse eu acho que é um dos grandes méritos do seu trabalho. Tem outros vários, o professor Eduardo, outras coisas interessantíssimas, que eu concordo também. Acho que você traz uma teoria que ela dialoga e você faz essa afirmação no trabalho. Você me convenceu disso ao longo do trabalho, né, que a teoria de campos conceituais ela está alinhada com o que são os pressupostos teóricos que a gente almeja para a EPT. Eu digo almeja porque dados aí indicam que a gente ainda tem que caminhar bastante para chegar nesses pressupostos teóricos que estão postulados, né, para a educação profissional e tecnológica. Mas à medida que você traz um aporte teórico, coloca ele em prática para analisar como que os alunos trabalham, como que você identifica esses invariantes na prática dos alunos ali, eu acho que você está trazendo uma contribuição de grande validade para que a gente alcance, de fato, esse desenho de EPT que está aí nos nossos teóricos base do programa. Então, acho que excelente questão. Bom, vamos lá para os pontos no texto mesmo. Não marquei assim tantas coisas. Uma questão que o professor Eduardo falou, eu concordo. Depois você faz uma verificação, porque realmente tem algumas escorregadinhas lá no português, e algumas, mas são coisas pequenas, de fato, mas eu acho que você corrigir esses pequenos erros é importante para não colocar o seu trabalho, que é extremamente relevante, para dar a qualidade que ele merece mesmo, para ficar como um trabalho final, uma coisa bem acabada, e como eu acho que o trabalho que vocês fizeram merece isso, entendeu? Então, vale a pena fazer essa revisãozinha. Bom, vamos pegar aqui uns pontinhos do texto que eu marquei para a gente conversar. Bom, um ponto que eu gostei é o seguinte, eu gosto muito quanto os próprios títulos, né, que você vai dando aqui para as sessões, eles vão marcando uma posição também, que eu acho que isso é importante.
Então, quando você coloca aqui sobre qual ensino integrado estamos falando, eu acho que é interessante essa questão que você traz, entendeu? Porque se você está falando sobre o ensino integrado, digamos assim, que é o tradicional, que é transmissivo massivamente, acabou o seu trabalho, entendeu? Acabou. Agora, se você traz um ensino integrado onde você tem uma construção com aqueles conceitos, homolateralidade, formação integral, aí o seu trabalho entra no contexto. Então, você faz uma demarcação teórica que eu acho que coloca o seu trabalho num campo onde ele faz sentido, entendeu? Isso é importantíssimo, tá? Desde a escolha do título até as discussões que você vai tecendo ali ao longo do trabalho. Eu acho que faz bem, ok? Então, vamos seguindo aqui. Então, essa parte eu já falei, né, da proposição da teoria de campos conceituais com relação aos pressupostos teóricos da IPT. Eu acho que você fez isso bem e trouxe contribuições interessantes. Achei os objetivos, sobre o objetivo geral, achei que está bem escrito. Sobre os objetivos específicos, reforço as observações que o professor Eduardo fez. Acho que dá para dar uma, digamos assim, uma lapidada nele, inclusive faria uma sugestão, e aí é sugestão mesmo para você estudar com o Gabriel. Por exemplo, você coloca assim, mostrar que a experimentação de baixo custo, eu acho que aqui talvez não seria mostrar esse verbo, talvez demonstrar ou evidenciar, talvez, outros verbos, e talvez reestruturar o texto como o Eduardo já colocou, sabe? Acho que pode ser uma questão aí para, digamos assim, lapidar melhor o texto para fazer jus ao que de fato vocês fizeram, entendeu? E isso, cara, é o seguinte, é super comum, porque quem passou sabe que é um processo ali que demanda uma energia, e a gente vai e volta nesse texto, então algumas coisas vão ficar ali para se melhorar, ok? Aí eu acho que o Gabriel, no momento posterior com vocês podem pensar aí o que vocês acham que vai ser melhor para fazer a adequação desses objetivos. Pois bem, outra questão aqui, né, que você coloca aqui no meio do texto, na página 26, essa visão limitada pelo senso comum está onde ser a concepção real de ensino integrado, mas infelizmente encontra eco e reprodução, inclusive dentro da instituição que deveria ser vanguarda na defesa desse modelo de ensino. Para compreender a concepção de ensino integrado aqui defendido, faz necessário um debate à luz da teoria da chamada pedagogia do trabalho. Eu acho interessante quando você, novamente, né, fazendo assim, ó, meu trabalho está nesse campo. Entendeu? Por quê? Porque isso te ajuda a estabelecer esses limites, entendeu? Eu acho que isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente está começando a pesquisa. Qual que é o limite desse trabalho? Porque, bom, posso falar por mim nesse caso. Quando eu propus lá no início o meu objeto de estudo para o mestrado, eu queria mudar o mundo, entendeu? E aí meu não, vai devagarzinho, vamos mudar aquele pontinho ali? Então vamos. Então, quando você faz isso, você está contextualizando seu trabalho, isso te ajuda demais a postular objetivos, metodologia, e eu gostei da forma que você fez isso, vocês fizeram isso, tá? Vamos ver aqui. Então, você vai lá de novo, né? Cabe ressaltar em tempo que essa compreensão de ensino integrado não deve se restringir ao campo da educação profissional, pois se materializa de forma mecânica e imediata por meio da concomitância de disciplinas técnicas com conteúdo geral legalmente estabelecido, assim como a implementação não se reduz à vontade única de docentes e gestores educacionais. Interessante, porque uma coisa que para mim, pelo menos na minha tese, né, quando eu estava lá realizando a pesquisa dela, ficou muito forte, cara, a questão da cultura escolar, entendeu? E tem vários nomes para isso. Tem uma cultura escolar que ela está institucionalizada, ela pode ser mais forte ou mais fraca, dependendo da instituição, dependendo do momento histórico, enfim, aí tem algumas variáveis. Mas ela está ali, permeando as relações, permeando as escolhas pedagógicas, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, quando você vem com uma proposta dessa, que ela vem romper com o que está postulado numa determinada cultura escolar, a tendência é que aquilo ali seja enxotado, em princípio, entendeu?
Então, é importante considerar que você está colocando uma prática que, via de regra, tá? Sem generalizações aí para a gente não escorregar, mas via de regra não é rotineiro nas escolas de EPT, pelo menos é o que as pesquisas aí que a gente tem acesso têm demonstrado. Na EPT você ainda tem uma predominância de um ensino transmissivo. Aí você vem com uma coisa que vai provocar discussão, que entendeu? Que é para dialogar, põe os alunos para dialogar, para levantar hipóteses, fazer, entendeu? Talvez enquanto resistência. Então é interessante fazer esse tipo de ponderação que você fez, porque vamos supor, um cara lê esse trabalho, puxa vida, esse cara vai transformar o mundo, vou chegar, vai implementar na minha escola e vai dar tudo certo. Cara, às vezes não dá, mas quer dizer, você já dá entre aspas, um alerta, fala, olha, ó, tem uma questão aqui permeando tudo isso, entendeu? Tem uma cultura escolar, e rapaz, ela é muito forte. Falando rapidamente, o que acontece? Na minha tese eu fiz entrevista com professores que eram professores de pós-graduação, de áreas como bioquímica, zoologia, não eram pesquisas em ensino, em educação. E esses professores lecionavam. E na minha cabeça, eles iriam pegar essa prática de pesquisadores deles, com toda a aplicação de método científico e tal, e ia levar para a sala de aula. Entendeu? Quando tivessem com práticas de pesquisa. Aí, cara, eu quebrei a cara, entendeu? Eles, quando pediam para os alunos fazerem práticas de pesquisa, parece que largava tudo aquilo. E aí, eu fui ali investigando a coisa, o que eu cheguei à conclusão, não sei se é uma conclusão definitiva, mas pelo menos até o momento é o que me parece explicar esse fenômeno, que a cultura escolar, na hora que o cara entra para a sala, ela fala assim, ensina isso aqui. Não tem nada a ver com aquilo que você faz lá dentro do laboratório. E quer dizer, não é isso, né? Pelo menos não deveria ser isso, entendeu? Então, acho que é um ponto interessante aqui que me suscitou essa experiência que eu tive no doutorado. Pois bem, aí lá na página 29 tem uma questão que eu gostaria de deixar aqui para vocês pensarem, que é o seguinte, você coloca assim, ó, o esforço pela democratização do conhecimento científico, ao nosso ver, é o ponto de apoio para a construção de metodologias alternativas para o ensino da ciência da natureza, notadamente disciplina de física, e se constitui parte fundamental para a consolidação da utopia da formação integral, unilateral, humanista e desalienante. Como dito, e buscaremos verificar, acreditamos que a TCC oferece suporte teórico metodológico para articulação de intervenções didáticas com esse propósito. Nesse ponto aqui, logicamente, isso aqui você está fechando uma sessão, né? Mas eu acho que, assim, você poderia ter avançado um pouquinho mais nisso aqui, entendeu? Para mostrar que essa acessibilidade se articula com a formação integral. Embora essa relação a gente extraia do seu texto, tá? Na leitura a gente extrai isso. Eu acho que talvez seria interessante, assim, deixar isso, assim, explícito. Talvez desenvolver um pouquinho mais essa relação que você lança aqui nesse último parágrafo. Eu acho que ficaria mais interessante, ficaria mais claro para o leitor, entendeu? Embora essa questão ela está no seu trabalho, mas ali a gente vai fazendo essas inferências, entendeu? É uma sugestão, vocês têm que estudar aí para ver como fazer e se é pertinente, né? Então, vamos lá. Na 31, né, você traz uma citação Carvalho Júnior, Gabriel, né, do Gabriel, né, e é uma citação que você fala, né, por esse norte, a prática docente deve ser, pagar aqui, necessariamente apoiado por uma postura que fomente a discussão permanente de sujeitos envolvidos. E eu acho que esse trecho é extremamente importante dentro do que você propõe, né, porque é uma prática dialógica, e como o Eduardo apontou, e eu percebi isso também, na hora que o aluno escreve, tem ali uma coisa estática, mas na hora que você vê o diálogo, é que a coisa vai aparecendo, um aluno aponta, mas espera aí, o meu copo tem um furinho, eu estou falando desse furinho, que foi uma coisa que ficou aqui gravada, né, tem um furinho, aí peraí, mudou tudo, aí todo mundo começa a olhar se o copo tem furo, opa, o meu não tem, e aí você vê que o negócio tem um movimento, mas o que acontece? É um diálogo entre os estudantes, aí o professor entra, entendeu? E isso aqui que eu acho que o seu trabalho ele traz, não somente para trabalho com hidrostática, mas para trabalhar diversos outros temas, seja em física, em biologia, em química, entendeu? Que é trazer esse diálogo, trazer essa questão,
essa possibilidade de conversar, de errar, entendeu? O erro ele é muito, assim, estigmatizado na escola brasileira, sabe? O aluno, às vezes, você faz uma pergunta para ele, ele não quer abrir a boca, porque, não sei, tá errado, não, e tal. E aí, eu gosto de trazer essa questão da vivência científica, porque o cientista erra o tempo inteiro, entendeu? E ele acha que quando a gente vai trazendo esses produtos da ciência, que o cara acorda e pula uma ideia mágica e ele chega com uma solução para um problema extremamente complexo. E quando você traz esse tipo de situação, ele vê que antes dele formular ali, de fato, o esquema que resolve a situação, eles têm que flutuar por várias etapas, fica ali desequilibrado, né, para usar um termo piagetiano, até conseguir elaborar o esquema que, de fato, responde àquela questão postulada. Então, eu acho que é muito interessante essa questão da dialogicidade que vocês trazem, e talvez seja, assim, pelo menos para mim, uma coisa que marcou muito o seu trabalho. A gente tem que pegar e aplicar a outros campos também, né? Vamos lá. Gostei muito dessa organização da sequência didática, tá? Eu acho que sobre a sequência didática, talvez seria interessante trazer alguns teóricos. Eu acho que tem dois. Um autor que fala sobre sequência didática, agora minha memória vai me trair, que eu não estou lembrando, mas o Zabala traz uma boa conceituação de sequência didática, é um bom modelo que ele traz, embora não seja crucial para o trabalho que vocês trazem, eu acho que é interessante trazer o que os teóricos pensam sobre essa forma de organização pedagógica, né, que foi o que vocês propuseram. Acho que pode contribuir. Vamos ver aqui. Está acabando, hein, gente? Eu falo demais. Então, tem a questão das digitações aí, que é interessante, né? Aqui também eu já citei. Vamos lá para o final, que eu acho que as outros apontamentos aqui não são tão relevantes. Concordo com uma questão que o Eduardo levantou, acho que é uma questão importante, vocês devem ver, considerações finais e depois considerações finais, digamos assim, né? que seria legal mudar. Eu, particularmente, prefiro que esse fechamento do trabalho se chama de conclusão, porque eu acho que uma pessoa que fez um trabalho de mestrado, que trouxe dados e que está concluindo alguma coisa, ela não está considerando, ela está concluindo. Mesmo que você conclua que sejam necessários mais estudos sobre essa questão, entendeu? Então, assim, é uma sugestão apenas, mas eu acho que talvez vocês poderiam chamar essa sessão final do trabalho, onde você traz ali a amarra, né, dos pontos de fragilidade que vocês encontraram, eu acho que pode chamar a conclusão. Às vezes, eu brinco com os meus orientantes que às vezes eles têm medo de concluir as coisas, sabe? Foi, puxa vida, você fez um curso de 2 anos, né? Se apropriou de um campo de estudo, de uma metodologia, né? Eu brinco com eles também e falo assim, desse trabalho, cara, quem mais entende é você. A gente fica dando aqui opiniões e posicionamentos da nossa leitura sobre o seu trabalho. Mas quem entende esse trabalho é o Ivan. Então, eu acho que você pode concluir coisas, assim, entendeu? O que você trouxe de dados, a robustez que eu já havia dito, eu acho que te permite formular conclusões, mesmo que a conclusão seja que é necessário estudar e avançar mais para se ter mais firmeza em alguns apontamentos, entendeu? Eu acho que é interessante assim, a gente adotar esses pontos. Agora, se quiser deixar considerações, também não vai tirar o brilho do trabalho, é apenas uma sugestão. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Deixa eu ver. Eu acho que os pontos que eu queria mais ressaltar, eu consegui fazer nessa fala, Ivan. E, assim, eu gostei muito do seu trabalho. Faça essas revisões aí. Eu acho que tem um potencial de publicação interessantíssimo. Tem um potencial para a continuidade dos estudos, né? O Eduardo lançou aí, pelo menos que eu me lembro aqui, Eduardo, umas 3 questões ali que ele pode, né, aprofundar. Enfim, eu acho que você está de parabéns pelo trabalho. Sempre quando a gente chega no final de uma trajetória de mestrado, doutorado, a gente sabe que correu bastante suor aí, né? Foram leituras e leituras, escrita, não é fácil, não é uma coisa que se faz de forma trivial, né? Eu acho que
pega essas questões assim, o que o meu trabalho traz de limite, o que o meu trabalho traz de virtude, reflete, e eu te recomendo seguir para um doutorado, assim que você tiver a oportunidade. Um gancho que o Eduardo deixou, que eu percebi no trabalho, que para mim, eu acho que seria assim, fantástico se você seguisse, é a própria fragilidade que você apontou desse momento, entendeu? De entender esses processos de aprendizagem que foram gerados. Isso aí eu acho que daria uma belíssima tese, uma sugestão, tá certo? Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer fazer a leitura e participar desse momento importante para você aí, Ivan. Valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Eduardo. Ivan, eu vou tomar a palavra agora e eu deixo no final você fazer algumas... Pode ser? Tudo bem, Gabriel. Bom, gente, eu agradeço muito assim, as considerações aí, professor Eduardo, professor Gustavo, agradeço muito esses apontamentos, como vocês muito bem disseram, todo trabalho ele está sempre em construção, né? Todo trabalho é um porvir ainda, e a gente, às vezes, quando fica envolvido por demais no trabalho, tem algumas questões que às vezes nos escapam, mas, assim, eu queria deixar aqui, assim, de público, a alegria que foi, e que continua sendo trabalhar aí com o Ivan. Ele tem uma visão, assim, muito, muito interessante sobre o ensino e uma autonomia muito grande para buscar as coisas, para escrever. A leitura na linha marxista dele é uma leitura muito boa, eu aprendi muito com ele, muitas coisas que ele escreve, que a gente tem que... Eu comecei a refletir sobre os escritos, sobre os debates. Então, assim, foi uma alegria muito grande poder orientar o Ivan. Certamente, boa parte aí das questões que vocês apresentaram, eu carrego, foi responsabilidade minha. O Ivan é meu primeiro orientando, a primeira defesa que eu participo como orientador, né? Então, ele tem esse... ele pegou esse rabo de foguete da minha parte, da minha experiência e tal. Certamente, todas as questões que vocês colocaram, a gente vai sentar, vai estudar, vai, né, avaliar bastante, reescrever, e, assim, eu queria deixar de público, de fato, a alegria e, assim, a responsabilidade que é orientar pessoas como o Ivan, que são pessoas, assim, autônomas, né? Às vezes você tem algumas pessoas que a gente precisa... que a gente pode deixar na mão do orientando, é o caso, né, que a gente está conversando aqui agora do Ivan, dentre todas as diversas atividades que ele realiza, como membro do sindicato, né, como professor de escola estadual. Então, assim, uma trajetória que ele tem, uma trajetória muito bonita, e, ao mesmo tempo, assim, ele tem uma responsabilidade muito grande sobre as coisas que ele faz, e faz muitas coisas. Então, assim, eu acho que, além de todas as questões, essa característica do Ivan é muito marcante, e que se traduz no texto. É um texto combativo, né? Por vezes o Eduardo fala, mas quem falou isso? Eu concordo, mas... me lembra muito, assim, quando eu comecei e fazia... que o Orlando, meu orientador, sempre puxava minha orelha, não, que isso, você está combativo demais, não é assim, né? Que a gente fala, ninguém faz isso. É claro que tem gente que faz, mas a gente fala ninguém, porque é um jeito, e é o jeito de ser do Ivan, né? Que é um jeito que eu admiro muito, eu acho muito interessante. Mas, assim, de público, eu assim, no Prof. EPT, eu fui abençoado, assim, né? Os meus orientandos são pessoas sempre muito capazes, muito competentes, e esse texto que vocês viram de fato, assim, é a cara do Ivan, né? Sobre essa questão de trazer dados na conclusão, isso, quando o Ivan colocou, eu pensei assim, poxa, eu vou pedir para reorganizar, mas eu achei que ficou de uma maneira, essa recursividade que ele trouxe, e revisitando as questões, eu achei que deu assim, uma qualidade também maior para o trabalho, mas é algo que a gente também vai debater, vai discutir. E aí eu deixo a palavra agora com o Ivan, para terminar. Ivan, a palavra é sua. Valeu, Gabriel. 2 horas que eu tenho aqui para...
Olha, se pudesse terminar antes das 11 da noite, tá bom, tá? Eu brinco sempre, professor Eduardo, Gustavo, que é o seguinte, eu já estava ansioso. Eu sou cearense, um cearense ansioso fala muito, certo? E aí, pedi um pouco de paciência. Não, brincadeira, não vou me alongar muito, mas não tem como começar de maneira diferente, né? Agradecer todos os apontamentos levantados aí pelo Gustavo, pelo professor Eduardo. Bem, é de uma riqueza que, com certeza, metade deles a gente pode começar a tentar a dialogar sobre isso, mas uma outra parcela importante eu preciso me apropriar humildemente antes para poder avançar em opiniões, formular questões. E, bem, faz parte da trajetória, né, de com um grau de humildade necessário. Eu sou, sobretudo, um professor mesmo, sala de aula, e é isso que me toma mais tempo. O desafio do Prof. APT foi algo que, do ponto de vista profissional e pessoal, me exigiu e me exige, e me permitiu um salto de visão da educação, da prática em sala de aula, que, independente de qual que vai ser o futuro, eu já sou muito grato aí por compartilhar essa experiência, Gabriel, colega Zé Antônio também, demais professores do Prof. APT, os demais colegas que alguns estão provavelmente nos acompanhando, mas essa é a primeira consideração. Fazendo uma analogia entre o operário em construção, eu sou um pesquisador em construção, e aí é um primeiro passo. E, claro, estamos aprendendo a cada momento, esse momento de riqueza muito grande também é parte disso. Primeira coisa, né, de fato o texto não passou por aquela revisão textual fina, peço desculpa à banca, mas é justamente isso, as demandas da rotina de um professor no estado de Minas Gerais, ensino remoto, mas é claro que exige que no momento posterior, além da apropriação de todos os apontamentos, debate, análise de todos os apontamentos que foram levantados, fica o compromisso comigo mesmo, inclusive, com o professor Gabriel, com a banca, com o Prof. APT, de fazer um trabalho mais rigoroso, uma verificação, uma revisão mais rigorosa, certo? Sobre todos os elementos aí, né? De fato, o Gustavo levantou um debate sobre o tema da cultura escolar. Claro, a gente não é romântico ao ver o enfrentamento dos problemas. Sabemos que tem bate e volta, existe resistência, nossas algumas vezes, né? E a gente, como um professor, pesquisador, precisa ter sempre uma postura reflexiva, mas à medida com que a gente propõe essas soluções, não é no sentido de que a gente encontrou a solução dos problemas do ensino, dos conceitos de hidrostática, não, é uma contribuição que tem, eu acho que valor, né, as conclusões, eu achei de uma riqueza muito boa, mas de fato é muito lúcido localizar o tempo e o espaço que a gente vive. Existe uma cultura escolar estabelecida dentro e fora da EPT, dentro e fora dos IFs, e dentro e fora do ensino formal, mas isso, digamos, a gente tem essa serenidade de entender as nossas possibilidades nesse sentido, ainda que nós temos a responsabilidade de defender concepções, né, projetos, formas de pensar e de atuar, que eu acho que materializa um pouco nesse trabalho de pesquisa, né. O professor Sarkis, como eu disse, levantou muitos temas, e dos quais eu preciso me apropriar muito. Desde já agradeço por tudo isso. Tem um traço muito interessante que ele identificou, e o Gustavo também fez ponderações sobre isso, é que à medida com que muitas vezes eu sou enfático, e às vezes tem a ver com traços de personalidade mesmo, enfático em defesa de alguns pontos de vista que podem ser verdade, de fato falta aquele patrocínio dos dados científicos, né? O professor Eduardo citou por 2 ou 3 vezes, o Gustavo também. Isso tem a ver justamente com isso, porque é a vivência de um professor que se enveredou na trajetória da pesquisa, e isso, óbvio, vai se lapidando, né? A história do pesquisador em construção vai se lapidando, mas, de fato, é um traço que precisa reflexão e humildade, para que a gente possa ter, inclusive, não ter questionamento da validade científica, né? Isso é uma coisa muito importante. Sobre o tema do debate entre a apropriação da experimentação de baixo custo e a utilização de outros recursos, eu acho que é muito válido a ponderação de antemão feita pelo professor
Eduardo, levando em consideração que não foi nosso propósito e não é nossa visão de que haja uma dicotomia, uma autoexclusão, não é isso. Nós fizemos uma opção, depois de analisar uma série de possibilidades, inclusive na qualificação tem um elemento muito interessante que o professor Eduardo também fez apontamentos, sobre a possibilidade de utilização de jogos. Esse é um recurso que tem muita validade, assim, na minha experiência enquanto professor, tem sido recorrente isso, e desperta, sim, constrói um ambiente onde predomina o diálogo, e algo que a gente também pode utilizar, além de, óbvio, instrumentação digital e recursos diversos, né? Uma outra questão é sobre, não sei se foi essa a impressão que textualmente se passou, mas quando localizamos a crítica a uma educação matematizada, não é para excluir a importância da matemática ou da descrição dos fenômenos físicos por meio da matemática como parte do processo, não é essa a intenção, ou não é esse o entendimento, o propósito. A crítica vai mais no sentido de que esse não é educação propriamente dito, ou isso por si só não se garante, na nossa opinião, né, pelas conclusões, pela, digamos, embasamento teórico que a gente se fundamenta, não se garante aquele ensino de física, de ciência da natureza, tal como a gente sugere, mas acho que merece a leitura e a prudência no texto para tentar explicar de maneira mais clara o que de fato se quer dizer, né? O debate colocado na página 27, né, sobre a ciência como potencial espiritual ou como potencial material. A palavra espiritual aqui, no entendimento dos autores, inclusive Michel Despenha trabalha um pouco disso no que é marxismo, vai muito mais no sentido de materializar, de tornar concreto, sair do plano das ideias, mas tornar concreto a ciência como um potencial, né? A construção de máquinas, a construção de equipamentos, e não necessariamente no aspecto espiritual, da espiritualidade, então, como forma de ver o mundo, que é preciso ter todo respeito, claro, pelas crenças, pelas concepções que eventualmente possam dialogar, ainda que, bem, tem sempre aquele debate sobre qual a relação da ciência com isso. Não é o termo espiritual não está contextualizado nesse terreno ou dessa maneira. Bem, sobre tudo isso, como o Gabriel falou, acho que merece uma leitura muito serena, as reformulações válidas, mas, de novo, como eu falei no início, só tenho muito que agradecer, Gustavo, professor Eduardo, para a gente que está na escola pública, que está no chão de sala de aula, não é comum ter espaços, não é rotina ter espaços tão ricos de aprendizado como esse, e aqui de um professor que se postulou a tarefa de ser pesquisador por 2 anos, que, bem, em certa medida se apaixonou por esse desafio, e quem sabe, quando a vida permitir, vai continuar seguindo esse trajeto, né? Até porque isso faz parte da formação continuada de um bom professor, alguém que leva muito a sério a educação, o ensino de ciências. Só tenho muito que agradecer, assim como também ao professor Gabriel, por toda a paciência, pelo trabalho coletivo aí que a gente fez nesse período. Mas é isso. Obrigado mesmo. Beleza, Ivan. Olha só. Uma provocação aqui. Sim, claro. Ivan, uma coisa interessante, eu ouvi há poucos dias uma discussão sobre o darwinismo e sobre evolucionismo, e é um sujeito que eu até vou comprar o livro dele, um biólogo, né? E ele muito feliz de pensar, né, que o evolucionismo permitiu, e toda a ciência permitiu, que ele pense que o cérebro dele são um monte de elementos físicos ali trabalhando, né? E ele leva isso ao extremo, né? É bem interessante, depois eu posso até mandar para vocês o debate lá, a explanação dele. E aí ele vai dizendo, então, né, que o evolucionismo demonstra, né, na cabeça dele, está demonstrado, então, que essa evolução da natureza, né, ela permitiu a gente usar os átomos, moléculas, quase que uma visão newtoniana da coisa, né? Estão aqui por um acaso, e aí eu tenho consciência e eu penso. E esse acaso desaparece depois. Eu não preciso mais, ele fala isso bem categoricamente, eu não preciso mais de uma intencionalidade, de uma intencionalidade que está fora da natureza
para provocar este meu pensamento, porque está tudo aí funcionando na minha cabeça, isso é uma prova concreta de que a natureza evoluiu até chegar onde eu estou, tá? E eu fiquei pensando, né? Pois é, mas e os computadores, né? Quer dizer, daqui a pouco eles também vão eles já estão pensando mais rápido do que a gente. Não tem nenhuma consciência ali ainda, mas se por um acaso eles tiverem consciência um dia, eles também podem chegar à mesma conclusão. Tá óbvio que nós estamos funcionando aqui por um acaso, né? E que ninguém criou os computadores. Tanto é que nós nos reproduzimos, né? Lá na frente o ser humano desapareceu e sumiu da história, né? Então, quer dizer, um argumento que, né, bem materialista, bastante materialista, levado ao extremo, né? E aí, olha que eu estou falando isso para você, para dizer como é que a coisa esbarra novamente, né, nessa questão espiritualista mesmo, né? Quer dizer, eu achei o argumento mal colocado, tá? E aí, eu estou falando isso simplesmente para dizer assim que eu acho que a ciência tem muito boas razões para não deixar sair, né, da especificidade das discussões, o debate, né, porque se eu entrar aqui com uma concepção espiritualista, o outro com outro, o outro com outro, ninguém vai se entender, né? Eu nunca vou comunicar, eu conversando com um chinês lá, como é que fica, né? Eu falo isso para os meus alunos. Está correto, né? Mas o espaço está aí, né? A coisa não de jeito nenhum está resolvida. Eu acho que eu acho, sinceramente, eu acho que a ciência perde muito. Se o cientista, né, ele nega simplesmente, não existe mais, isso aí acabou, isso aí zerou, essas tradições religiosas é porque o povo tinha muito medo, não sei o quê, que eu acho que é uma falácia enorme. Né? Você vai lá no meio da Amazônia, né, e vê como os índios lá, para ver se é questão de medo eles terem relações com outros seres da natureza. Vai você lá e vai o índio lá, vamos ver quem é que vai ter medo da natureza. Se é ele ou se é você. Então, sabe, esse negócio de dizer os povos primitivos tinham muito medo, por isso eles acreditavam em si, isso é uma falácia. Você não está lá, vai lá. Eu estive lá no meio deles, não achei ninguém com medo da natureza. E, pelo contrário, eles têm medo da gente, da natureza não tem medo, não. Então, não foi medo que fez eles terem contato, né, com seres que... E era muito interessante, eu fiquei 10 dias lá com eles, à noite eles me chamavam no cantinho aqui, ó, vem cá, vamos conversar umas coisas aqui que o padre não pode ouvir, não, porque eles eram católicos, eles eram católicos, o padre não pode saber que tem um ser ali que está no rio e tal. Né? Tem uma concepção de mundo, tem outras concepções de mundo, e tem resultados nessas concepções de mundo que são muito surpreendentes. Por exemplo, o depoimento dos tucanos lá, os índios tucanos lá acho que Colômbia, onde eles vão apontar que existia um lago. E aí uma pessoa, eles nunca tinham ido lá, a pessoa chegou num lago, na montanha, e falou, não é esse lago, não. Aí a pessoa foi lá em cima, descobriu um lago que ninguém sabia, e falou, é esse que a gente estava falando. E os caras nunca tinham ido lá. Peraí, como é que eles chegaram nessa conclusão? Como é que eles viram esse lago? Né? Quer dizer, então acho que pelo menos tem algum mistério aí que a gente precisa de se resguardar, porque senão acaba que a atitude fica extremamente aquela atitude arrogante, né, do europeu, que chega aqui, a minha cultura equivale à de vocês, não tem nada a ver. Por quê? Porque vocês ainda estão muito atrasados, porque vocês ainda acreditam em seres fora da racionalidade científica. Né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que a gente tem que levar esse debate com cuidado para a gente não assumir essa arrogância. Tá? Ok, beleza. Pessoal, então agora a gente chegou no momento da banca se reunir. E aí, para quem está ouvindo aqui pelo YouTube, eu já postei o endereço. A gente vai sair, mas eu, o Eduardo e o Gustavo, a gente vai ficar na sala para poder discutir a questão das deliberações aí da banca. E quando a gente retorna num outro endereço aí para quem está assistindo a gente. Eu postei o endereço aí no YouTube, tá? É um outro endereço, vocês podem copiar e colar e aguardar lá que daqui a pouco a gente entra ao vivo para poder dar o resultado, tá joia? Então, a partir desse momento, o Ivan se retira da sala. Eu acho que eu que tenho que retirar o Ivan da sala. Eu acho que eu posso sair aqui também, Gabriel, vou tentar aqui. E eu vou encerrar agora a live, tá? E aí nós vamos para aquela sala que você pôs no
Por enquanto, a gente fica aqui. Eu vou só encerrar a live e a gente vai fazer a discussão. Aí, entendi. Quando a gente tiver o resultado, a gente volta lá. Na outra sala. Espero que todo mundo já tenha copiado o endereço aí, mas eu vou encerrar, então, a live agora. Tá. Um abraço aí para quem estava assistindo. Até mais.